Se você está tentando entender como um roteiro funciona e por que funciona, afinal de contas, quem são as pessoas que escrevem esse roteiro e até mesmo por que existem duas categorias, tanto de roteiro original como de adaptado por trás do Oscar, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o que é o roteiro e qual é o papel do roteirista por trás de um filme. O roteiro é o projeto do filme, é o primeiro passo para a realização de uma obra cinematográfica. É um texto em prosa escrito no tempo presente que tem uma formatação própria e que toda descrição precisa ser imagética. A formatação é importante para que cada profissional por trás de cada área possa se localizar facilmente. Ou seja, uma pessoa de direção de fotografia lê o roteiro pensando em como filmar tudo aquilo, como realizar o seu trabalho. Já uma pessoa de som presta bastante atenção para os momentos em que o roteiro pontua o som. Cada um dos profissionais por trás de cada uma das áreas lê com uma espécie de filtro próprio. A formatação também é importante para que cada página corresponda a 1 minuto de tela. É claro que essa é só uma forma de organizar as coisas. Afinal de contas, cenas de ação podem tomar um grande tempo de tela, mas ter um tempo de descrição bem pequeno dentro de um roteiro. E é importante pensar que, diferente da literatura, no roteiro não há como descrever o que o personagem pensa ou sente. Então, no lugar disso, nós descrevemos o que o personagem faz. Então, toda ação precisa ser filmável. Como diz o diretor John Carpenter, filmes são sobre transformar o mental em físico. É por isso que todo manual de roteiro diz que tudo que está escrito deve ser passível de ser contado através de imagem e de som. E não é tão simples fazer isso. Quando pronto, o roteiro é responsável por convencer as pessoas de que aquela história vale a pena para ser contada no cinema. Então, o roteiro muitas vezes também precisa ser uma espécie de ferramenta de venda. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, um deles chamado A Regra dos 15 Minutos Iniciais e o outro sobre a regra dos 15 minutos finais. Essas 2 regras, e principalmente a dos 15 minutos iniciais, está completamente atrelada a esse fator, ao fator de conseguir convencer pessoas a investir no seu filme. É basicamente uma forma das outras pessoas vislumbrarem aquele universo que foi criado anteriormente na cabeça do artista. Então, é muito importante que o roteiro, além de servir como um guia para todos os profissionais, também sirva como uma leitura agradável. O roteiro precisa ser muito bem construído e muito bem escrito. Além das ações, o roteiro também contém o clima, a atmosfera, os personagens e também indicações de cenários e figurinos. E como o cinema é uma obra audiovisual, no roteiro também consta os sons necessários para entender a narrativa, como um grito que é ouvido no quarto vizinho e desperta uma investigação. É claro que nem todos os sons são descritos ali no texto, mas aqueles que são importantes para a construção da narrativa, esses sim são muito pontuados. E aqui é preciso fazer uma observação. As músicas não são de escolha do roteirista. Ele pode até sugerir quando sentir que aquela música é ideal para a narrativa, mas a escolha é feita pelo diretor juntamente com o profissional que cuida da trilha sonora, desde quem compõe, quem executa e até mesmo o próprio montador. Mas é interessante lembrar que o roteirista sempre pode sugerir algumas questões que podem ser pensadas muito antes do filme estar filmado. Se a gente pensa no filme Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock, nesse filme a trilha sonora está dentro da obra, ou seja, não existe nenhuma música que foi colocada posteriormente, são todas músicas diegéticas. E isso, é claro, foi pensado muito antes da filmagem. Isso foi pensado já no roteiro, na concepção do filme. E por conter todas as informações do universo da obra, todas as áreas consultam o roteiro como se fosse uma espécie de bíblia, como se fosse uma espécie de guia para como fazer aquela obra. E isso é exatamente necessário para se chegar a uma espécie de unidade, para que o filme passe a sensação de ser um universo coeso. Quando todas as áreas por trás de um filme estão bem sintonizadas, é fácil de perceber a tão esperada unidade desse filme, aquela sensação de acreditar em absolutamente tudo que você está vendo. Você mergulha naquele universo quando essa sincronia acontece. Dizendo de outro modo, o roteiro é uma espécie de alicerce. Antes de um castelo se colocar de pé, ele precisa de um alicerce firme, e é isso que o roteiro oferece. Além disso, o roteiro é tão importante que geralmente é na leitura que os estúdios decidem investir ou não, e também é com o roteiro que você convence as pessoas a trabalharem no seu projeto, desde os atores até mesmo a todos os outros profissionais que estão por trás de um filme. E por isso é tão importante o roteirista conseguir transformar o universo que concebeu em imagens potentes que despertem a imaginação de quem lê. E também é interessante pensar que por trás de cada pessoa
pessoa que escreve um roteiro, existe uma metodologia, existe uma forma de ver aquilo. Então você pode encontrar diversos livros que contêm estruturas e que até mesmo propõem algumas regras que vão ajudar as pessoas a começar a escrever. Mas é só você começar a estudar pessoas como Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, para perceber que eles encaram o roteiro como uma obra em si. Ainda que seja uma obra que dependa do filme ser filmado para estar completa, esses dois têm um processo de escrita que está muito relacionado a encarar o roteiro praticamente como uma obra literária. O Quentin Tarantino tem uma entrevista fantástica onde ele diz que quando ele está escrevendo, a única preocupação dele é sobre a página. Ele não se preocupa necessariamente nem com a história como um todo. Ele quer que aquela página seja muito bem escrita, que a experiência de leitura daquela página seja complexa e que os personagens estejam falando coisas interessantes. Então o Tarantino, ele sempre se dedica justamente a construir uma experiência dentro do próprio roteiro. E até por isso que ele gosta da ideia de publicá-los, porque o grande objetivo do roteirista ali é, bom, se eu falhar miseravelmente em fazer esse filme, pelo menos eu vou me satisfazer com o roteiro escrito. Claro, isso não é tão comum assim, mas no caso do Tarantino é como funciona. Mas o que faz um roteirista, então, afinal de contas, né? Um roteirista cria ou adapta uma história para o cinema. Primeiramente, vamos pensar numa criação original, na categoria de roteiro original. Vamos falar um pouco sobre o que caracteriza uma história original, como Parasita, Corra, Her, Birdman, Django Livre, só para citar alguns dos últimos ganhadores do Oscar na categoria. O que é um roteiro original, na sua concepção? É um roteiro que foi feito especialmente para a linguagem cinematográfica, ou seja, uma obra que não foi adaptada de outra mídia. Muita gente acredita que o termo original está diretamente relacionado ao termo único, algo nunca visto antes, mas não é nada disso. É uma questão técnica. O roteiro original é aquela história que foi pensada desde o início para ser contada no cinema. E como se chega a um roteiro original? É claro que essa é uma pergunta extremamente ampla, mas o ponto de partida é justamente pensar, vamos criar uma história para o cinema, vamos pensar em uma história para o cinema. Uma ideia, ela pode partir de vários lugares diferentes, como David Lynch diz, as ideias são tudo. E você pode pensar que uma ideia pode surgir de um acontecimento, de uma sequência de eventos, de uma personagem, de um lugar, um quadro, uma ideia, um sonho, um diálogo, pode partir de literalmente qualquer lugar. Só que aí começa o desafio de organizar essa ideia para que ela possa ser encaixada no cinema. Muitas vezes, a primeira coisa é tentar definir uma pergunta. Por exemplo, o que aconteceria se um jovem pobre ganhasse uma passagem para o navio mais luxuoso do mundo? Estou falando de Titanic. O que aconteceria se uma mulher muda se apaixonasse por um anfíbio? Estou falando de A Forma d'Água. Outro ponto que o roteirista pode partir é qual é a situação em que o filme se passa. Uma discussão no estádio de futebol, uma entrevista de emprego, uma briga na rua, qualquer coisa pode, né? Quem são essas personagens que circulam por esse lugar? O que essas personagens querem? Qual é o obstáculo? Tudo isso vai definir o conflito. Enfim, existem diversos pontos de partida para se construir uma história original. Mas e na adaptação? Na adaptação, o roteirista adapta uma história de outra mídia, como de um livro ou de uma peça, para o cinema. E é assim que ele pode acabar concorrendo ao prêmio de roteiro adaptado no Oscar. Vamos pegar um exemplo de quem fez isso muito bem. Um roteirista que é um dos mais premiados do nosso tempo. Eu estou falando do Aaron Sorkins. Esse roteirista veio do teatro, já escreveu diversas adaptações para o cinema, até mesmo das suas próprias obras que foram escritas para o teatro. Mas se a gente pega algumas das suas obras, como A Grande Jogada, Steve Jobs, O Homem que Mudou o Jogo e a sua obra-prima A Rede Social, nós estamos falando de diversas adaptações. E no caso até mesmo de A Rede Social, o livro que inspirou o filme é muito ruim, mas a adaptação foi excelente. Então basicamente, a adaptação pode ser também um ponto de partida. Adaptar não significa necessariamente traduzir toda aquela obra para o cinema. O próprio Stanley Kubrick, em toda a sua filmografia, pegou adaptações. Pouquíssimos dos seus filmes, e só no começo da sua carreira, foram ideias originais. O Kubrick acreditava que o melhor caminho que um artista poderia tomar era justamente de beber da fonte de outras formas de arte e de outros trabalhos de artistas. Ele não acreditava na ideia ou no conceito de originalidade, algo extremamente puro. Ele acreditava que você precisava reunir diversas referências e assim construir uma grande história. Um dos casos mais conhecidos é o de O Iluminado, onde ele não quis ter contato nenhum com Stephen King e mudou completamente
exatamente o filme, partindo apenas da premissa inicial de O Iluminado. No caso, uma adaptação que não necessariamente ficou ali seguindo a narrativa do próprio livro. Muitas vezes uma adaptação pode partir de um personagem. O autor se interessou pela personagem e quis contar a sua história. É o caso de A Rede Social com Aaron Sorkin, onde eles queriam contar uma história sobre a criação do Facebook e o Aaron Sorkin construiu ali uma narrativa extremamente interessante que vai muito além do ponto de partida e até mesmo da inspiração que é o livro. Essas obras todas foram adaptadas de livros e não necessariamente seguiram à risca tudo o que estava acontecendo ali. Em alguns casos, os autores dos livros participaram da adaptação, em outros não. Isso pode variar bastante também. Bom, esse é um início do que faz um roteirista e também do que é um roteiro. Mas não se prendam muito às formas, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Oscar 2021.